Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Eivina Siqueira e eu vim aqui fazer esse vídeo, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, porque eu sei que assim como eu, muitas pessoas têm sido vítimas, né, de alguém que tem um transtorno narcisista e que não sabem. Por 11 anos eu fui vítima, né? O meu ex-marido, ele tem todos os sintomas de uma pessoa que tem esse transtorno. Quando eu fui estudar, quando eu fui analisar, tudo se encaixou e tudo fez sentido na minha vida. Porque quando você está sendo vítima desse tipo de pessoa, você não entende o porquê, né? Você não entende de tantas coisas ruins acontecer com você e aquela pessoa te acusar de tantas coisas terríveis. E essas acusações, elas começam a passar a ser uma pregação na cabeça da vítima, da pessoa que está sendo vítima. E essa pessoa, ela acaba acreditando que realmente ela é uma pessoa que ela não presta, ela é uma pessoa terrível, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que não merece perdão, ela é uma pessoa causadora de tantas desgraças que acontecem no mundo. Então, geralmente, essas pessoas que são vítimas, elas enfraquecem, elas ficam doentes na mente. E existem algumas que até tiram a própria vida, gente. Esse negócio aqui é muito sério. É muito sério e eu quero que você preste bastante atenção. Porque eu conheço alguém que foi vítima de um relacionamento assim e não era mulher não, era homem. E ele enfraqueceu da mente, ficou doente, tinha uma dependência emocional terrível desta pessoa, que era uma mulher, e ele veio ao suicídio, se suicidou. Então, é muito sério. Você que vai se identificar comigo nesse vídeo, eu quero que a sua mente se esclareça, né, com tudo isso aqui que eu vou passar para você. Fica comigo até o final, que talvez você esteja sendo vítima de alguém que tem um transtorno narcisista e você não sabe, e esse vídeo será libertador. Fica comigo. Então vamos lá, pessoal. Eu ajeitei a câmera aqui para você me ver melhor. O primeiro tópico que nós vamos analisar a respeito dessa pessoa que tem um transtorno narcisista é o caráter, viu? Esta pessoa, ela vai dar sinais no início do relacionamento. Vale a pena ressaltar também que geralmente as vítimas dessa pessoa que tem esse transtorno, elas são alguém muito próximo. Elas sempre são aquelas pessoas que amam, aquelas pessoas que cuidam, aquelas pessoas que protegem, sempre são aquelas pessoas que acreditam que um dia elas vão melhorar. E essas pessoas podem ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um avô, pode ser alguém bem próximo, tá? Quando há possibilidade de detectar que esta pessoa tem esse transtorno, geralmente é no início do relacionamento. Aqui vai para o esposo e para a esposa, quem é marido e quem é esposa vítima. Você sempre sabe detectar por quê? Porque no início do relacionamento, essa pessoa ela vai te dar sinais. Ela vai te dar algum transtorno. Só que geralmente, por você estar tão envolvido, você estar tão apaixonado, você não consegue perceber. E você acredita, como você é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter bom, você acredita que um dia você vai acabar moldando aquela pessoa ao seu jeito. Você vai acabar trazendo para aquela pessoa aprendizado bom, ensinamentos bons, você vai passar para ela coisas boas e ela vai aprender, tá? E esse é o pior erro, é o principal, por que não dizer que é o principal erro da vítima? É achar que vai mudar a pessoa que tem um transtorno narcisista. Porque a pessoa que tem um transtorno narcisista, ela não sabe que ela tem. Na cabeça doente dela, tudo que ela faz tá certo, ela sempre tem razão, você nunca tem razão de nada. Ela sempre tem razão e o caráter dela já é tão feito, e o caráter dela já é tão construído por causa desse transtorno que ela se torna, essa pessoa ela se torna uma fortaleza, tá? E o caso contrário de uma pessoa que é bom do juízo para uma pessoa que tem transtorno narcisista,
ela tem bastante resistência. Então, uma pessoa que é boa do juízo quase não tem chance contra a pessoa que tem transtorno narcisista. Não tem chance. Você tá entendendo? Então, esse é um dos piores erros, porque a gente se relaciona, a gente ama, a gente tem sonhos, tem planos e acha que vai viver uma vida maravilhosa, vai ser uma vida de conto de fada. E quando ela acaba descobrindo, ela tá dentro de um pesadelo que parece que não tem fim, né? Então, um dos principais pontos para se detectar alguém que tem um transtorno narcisista é observar o caráter dessa pessoa. Ela vai te dar sinais, né? No início vai parecer que, nossa, uma pessoa que tem um transtorno narcisista, no início do relacionamento, ela é a melhor pessoa do mundo. Ela te dá o céu, ela te dá a terra, ela te dá o mundo, ela te ama, ela promete lealdade, no início ela fica tão obcecada por você que você acaba acreditando no amor, você acaba acreditando no carinho, você acaba acreditando que você vai ter um futuro espetacular ao lado dessa pessoa, né? E como eu falei, ela vai te dar sinais. Eu lembro que o primeiro sinal que o meu ex-marido me deu foi no dia que nasceu o nosso bebê, nasceu o nosso filho, e o nosso filho recém-nascido, e ele foi me visitar e ele queria dar leite na mamadeira para o nosso filho. E a gente ali, com todo o cuidado, eu e ele ali em torno da criança, do bebê, e eu dizia, olha, quando tu vê que ele tá tomando-se muito afoito, tira um pouco a mamadeira da boca, o bico da boca dele, querendo passar algumas informações, assim como mãe também, que tem cuidado como pai. E isso foi uma ofensa muito grave para ele, isso foi uma ofensa muito grande. Eu lembro que ele teve um surto. Ele teve um surto no dia que a gente foi dar de mamar pro bebê. Ele teve um surto como se eu tivesse causado um delito muito grande. E ele foi muito grosso, ele foi muito estúpido mesmo. Você tá dizendo que eu não sei dar leite pro meu filho? E, meu Deus, e eu fiquei assim, assustada, porque era algo tão simples, algo tão singelo, e era para ser um momento tão nosso, né? Pai, mãe, filho, e ele transformou em algo assim, num campo de guerra, e ele não estava brincando, ele não estava sorrindo, foi muito sério aquilo, e eu fiquei, naquele dia, naquele momento, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu não teria levado adiante esse relacionamento. Mas, como eu falei, a vítima sempre acha que vai modelar o caráter do narcisista. E não é assim. Então, depois de alguns dias, porque levavam muitos dias para ele ficar bem comigo de novo. Passou-se muitos dias. E aí eu comecei a observar muito o caráter dele, que não era um caráter como o meu, né? Por exemplo, na minha criação eu fui criada a não mentir e assumir os erros, assumir as consequências dos erros. Se eu ocasionei, eu assumo. Se eu fiz e teve consequências, eu assumo as consequências. Mas nunca menti. E uma coisa que eu via nele, ele mentia muito. E as mentiras eram mentiras sem precisão, eram mentiras que, ao meu ver, não tinham necessidade daquelas mentiras, né? Mas ele tinha o prazer de mentir, tinha prazer de omitir, tinha prazer de ver que ele estava enganando alguém. Na cabeça doente, ele era muito esperto, nossa, ele era melhor que todas as pessoas, porque ele era muito esperto. E na realidade, era só uma pessoa que não tinha caráter. E às vezes, ele mentia que prejudicava alguém e ele não se importava com as consequências, se prejudicava alguém, se me prejudicava ou prejudicava outra pessoa.
ele não se importava, ele continuava ali no castelo dele, na fortaleza dele, e para ele estava tudo bem, ele continuava levando a vida como se tivesse tudo bem. Só que ele deixava um rastro de destruição por onde ele passava, não só em mim, como em alguém próximo, e eu ficava, não sabia o que fazer, porque era o meu esposo, era o meu marido, então eu não tinha como ir contra ele, então eu ficava ali presa naquela cadeia, né? Mas isso durou 11 anos até que eu abri meus olhos. Segunda coisa, né? Depois da mentira, a segunda coisa, o narcisista ele passa a te observar. Ele vai passar a te observar, e se você esboçar alguma felicidade, algum momento de alegria que não seja com ele, ele vai começar a criar raiva de você no coração dele. Porque na cabeça dele, você só tem direito de ser feliz com ele, você só tem direito de sorrir com ele, você só tem direito de se alegrar com ele. Observa que quando você está alegre com ele, você está se divertindo com ele está muito satisfeito, ele está muito alegre, ele está muito feliz. Porém, quando você está sorrindo com uma outra pessoa, brincando com outra pessoa que não é ele já vai fechar a cara dele, já vai ficar com raiva, já vai ficar de cara fechada, e ele já vai sair dali e procurar fazer algo. É tipo uma vingança na cabeça dele, vai procurar fazer algo para te ver destruída, para te ver chorando, para te ver em sofrimento, para depois ele chegar lá com você e dizer para você que é tudo culpa sua. Se você tá sofrendo, se você tá chorando, se você tá daquela maneira, a culpa é sua mesmo. Por quê? O narcisista, ele nunca se culpa, ele nunca assume os erros. Ele sempre vai culpar alguém pelos seus atos, pelas suas consequências. Ele sempre vai culpar alguém. O narcisista, ele se alimenta com a tua fraqueza. Ele se alimenta com a tua fragilidade. É como se ele escolhesse alguém e essa pessoa para ele fosse um depósito, aonde ele vai despejar ali todos os seus lixos, todo o seu incontentamento, todas as suas frustrações, tudo, ele vai despejar ali dentro desse depósito. E você que está sendo a vítima dele no momento está sendo o depósito dele, né? Tudo ele vai descontar em você, né? Ele vai, qualquer raiva que ele tiver em qualquer lugar, quando ele chegar em casa, ele vai segurar, porque quando ele chegar em casa, ele vai querer explodir com você, ele vai querer despejar em você, ele vai querer culpar você de tudo ruim que está acontecendo, de todas as frustrações que estão acontecendo com ele, né? Ele vai te culpar, ele te maltrata. Se ele tá te maltratando, a culpa é sua. Ele vai te agredir, ele vai te bater. Se ele te bater, a culpa é sua. Ele vai fazer você acreditar nisso, porque eu já falei, é como se ele pregasse isso na cabeça da pessoa, da vítima. A culpa é sua. E você vai começar a acreditar que realmente a culpa é toda sua por causa do comportamento explosivo dele, por causa do comportamento surtado dele. O narcisista, ele vai começar a ter atitudes que vão trazer consequências tão terríveis, não só para a vítima, mas também como para a vida dele. E quando ele tiver em desgraça, ele também vai culpar você por causa da desgraça dele. Ele vai culpar você. Você tá entendendo? Tudo que vai acontecer em torno da vida dele, ele vai culpar você. E isso geralmente vai acontecer quando você estiver abrindo seu olho e você estiver reagindo às atitudes dele. E ele vai ver que não vai conseguir mais fazer com você o que ele fazia antes, então ele vai fazer com ele mesmo e colocar a culpa em você. Vai colocar a culpa em você. E como eu falei no início do vídeo, isso vai começar a enfraquecer a sua mente. Isso vai deixar você doente, você vai se tornar uma pessoa nervosa, vai gerar em você crise de ansiedade, vai gerar em você depressão, você vai se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa com a mente fraca. E o narcisista, quando ele não estiver diante de você, ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Ele vai ter amigos, ele vai sorrir, ele vai brincar, ele vai tratar todas as pessoas de fora muito bem. Mas você
você é a culpada de todas as coisas ruins que acontecem na vida deste homem, ou você é o culpado de todas as coisas ruins que acontecem na vida desta mulher. Esta é a pregação do narcisista. Você vai ser o culpado de tudo. Por quê? Porque na cabeça doente do narcisista, ele sempre será a vítima. Ele sempre será vítima. Na cabeça doente dele, ele inverte as posições, tá? Ele não vê o que ele está causando em você, ele não vê o sofrimento. Na realidade, para ele é até melhor ver você todo o tempo chorando, todo o tempo definhando, todo o tempo precisando dele, todo o tempo sendo vítima dele. É uma sensação de prazer. É uma sensação de prazer. Quando ele não tiver mais você nas mãos dele, ele vai começar a se desequilibrar, se desestruturar. E aí ele vai começar a ter atitudes inconsequentes. E essas consequências ele vai aderir a você. Ele vai culpar você. Porque de tudo ruim tá acontecendo. Ele vai dizer que você tá destruindo a vida dele, que você acabou com ele, que você é o vilão, ou você é a vilã. E quando na realidade você só se libertou, você foi embora. Pelo bem da sua sanidade mental, você só foi embora. Vamos lá, gente. Eu selecionei aqui algumas frases ou versículos bíblicos que o narcisista ama usar contra suas vítimas. O primeiro versículo que o narcisista ama usar contra a sua vítima, ou a primeira frase, ou o primeiro conceito bíblico que ele usa, é que só existe um casamento. Então, ele não aceita que você se separe dele, que você vá viver uma outra vida que não seja com ele, você tem que ser vítima dele para sempre. Então, ele não aceita. E, geralmente, eles próprios vêm de outros casamentos. Mas ele usa essa palavra contra você para tentar te prender, tentar te manter. Ele vai dizer que só existe um casamento e esse casamento é o que ele tem com você. Fora disso, se você tentar ser feliz com uma outra pessoa, se divorciar e casar com outra pessoa, você vai pro inferno. Isso. A segunda coisa que ele ama usar é aquele versículo que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pelo fato de você não querer mais permanecer com ele, pelo fato de você não aceitá-lo de volta, pelo fato de você não se compadecer do sofrimento dele, que ele está sofrendo muito longe de você. Então você não ama o próximo, você não está seguindo aquilo que a Bíblia diz, você não tem o direito de ser cristã, você não tem direito de pregar esta palavra, porque você não está pregando o que você vive. Lá vem ele quebrando tudo, desmistificando tudo em torno de você para tentar quebrar você na sua decisão de ir embora. A terceira frase que ele ama usar, é aquele versículo onde diz que o marido tem autoridade sobre o corpo da esposa e a esposa tem autoridade sobre o corpo do marido. Só que ele só lembra dessa parte. Que o teu corpo é dele, ele tem autoridade sobre o teu corpo, então tu tem que fazer absolutamente tudo que ele quer para satisfazer todos os seus desejos, todos os seus prazeres. E às vezes tem coisas que deixa você muito mal, você não quer fazer, mas ele usa esse versículo que o teu corpo é dele, ele tem autoridade e te oprime, te desestabiliza, te desestrutura, acaba com o teu emocional. E um quarto aqui também que eu usei de um conceito é sobre perdão. Pelo fato de você não querer mais ele, pelo fato de você seguir em frente, mesmo que você diga, eu perdoo você, você me perdoa também? Eu também perdoo você, só que na cabecinha doente dele, o liberar perdão para ele é continuar sendo subjugada pelas suas cadeias, né? Pela sua cabeça doente. E o fato de você não se submeter mais a essas cadeias, então isso significa que você não perdoou. Você é falsa, ou você é falso, você não presta, você não tem nada a ver com o que diz a Bíblia. O que ele vai fazer? Vai tentar denegrir a tua imagem. Outro tópico maravilhoso e importante a ser elaborado aqui é que o narcisista adora denegrir a sua imagem, a imagem da vítima. Ele adora denegrir coisas que vocês conversam na cama, coisas de casal, no teu secreto, no teu segredo. Ele ama passar na frente, ele ama espalhar. Ele gosta de pegar os teus defeitos, alguma falha tua, e expor esses defeitos e essas falhas para provar para as pessoas que você não é uma boa pessoa, você é péssima. Ele é uma vítima sua. Você é terrível.
Ele vai denegrir a tua imagem. Ele vai tentar convencer o maior número de pessoas possíveis que você não é aquela pessoa que você diz que ser, que eles pensam que você é. Eles pensam que você é uma coisa, mas você não é. Você é terrível. Você é péssima. Você é a pior mulher do mundo. Você é o pior homem do mundo. Você é o pior homem do mundo. Você é terrível. Você é a pior mulher do mundo. Você é terrível. Mas pergunta dele se ele te quer de volta ou ela te quer de volta. Na hora. Na hora. Por quê? Porque ele perdeu o depósitozinho de lixo dele. Ou ela perdeu o depósitozinho dela. E ela precisa, para se sentir fortalecida, precisa ter você novamente nas mãos dela. Ou ele precisa ter você novamente nas mãos dele. Porque a tua fraqueza, a tua desestrutura, o teu desequilíbrio, o teu abalo emocional alimenta e fortalece ele se sentir forte. Quando você tá na pior, ele tá forte, ele tá bonito, ele tá cheio de poder. Mas se essas circunstâncias inverterem e você se fortalecer, você crescer, você ter sucesso, você prosperar, você seguir por um caminho, seguir adiante. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo de algumas coisas. Você terminar seus estudos, você fazer uma faculdade, você arranjar um emprego. Isso é uma cacetada na cabeça do narcisista. Ele não aceita. Ele não aceita que você prospere, ele não aceita que você cresça, ele não aceita que você seja feliz, ele não aceita que você tenha momento de descontração, ele não aceita que você tenha momento de lazer. Porque na cabeça doente dele, você sempre, toda a vida, você precisa estar abaixo dele, precisando dele para tudo, dependendo dele para tudo. Seja dependendo dele por um carinho, por um amor, por um afeto, correndo atrás das migalhas que ele joga para você. Se você está sendo vítima de um narcisista, reaja. Reaja. Você não tem culpa de nada. Você é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Você é uma bênção. Reaja. Seja forte. Seja corajosa. Seja corajoso. Siga em frente. Vai terminar seus estudos. Vai fazer uma faculdade. Você é muito inteligente. Arranja um emprego novo. Compra roupas novas. Compra sapato. Compra bolsa. Constrói a tua casa, teus ideais, teus sonhos, teus planos. Foge. Esse relacionamento não é o relacionamento que Deus quer para você. Eu falei que eles usam muito versículos bíblicos, muitos conceitos bíblicos para prender a vítima, mas se esquecem quando a Bíblia diz: marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Este versículo não existe na Bíblia deles. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos como no Senhor. Este versículo não existe na Bíblia delas. Elas são empoderadas. Elas são as mulheres mais gostosas. Todos os homens querem elas. E você fica ali se rastejando, se humilhando, esperando uma migalha cair da mesa delas. Reaja. O que Deus tem para você é muito melhor e muito maior do que essa vida regressiva que você está vivendo. Deus não te chamou para a guerra, Deus te chamou para a paz. E Ele não te imputará este juízo. Você é filha e você é filho do rei. Do rei. Você merece o melhor dessa terra. Você merece um relacionamento saudável. Você merece um relacionamento onde há reciprocidade. Onde você será amado com a mesma intensidade que você ama. Amar alguém não é fraqueza. Amar alguém é ser humano. E é ser digno também de ser amado. Digno de reciprocidade. Então, que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Assim como eu também fui vítima de uma pessoa narcisista. E eu nem contei a metade das coisas terríveis que aconteceu. Mas espero que você tenha se identificado com algumas delas aqui. Reaja. Seja feliz. Se ame. Eu primeiro aprendi a me amar. Se ame. Você é belo, você é bela. Reaja. Deus abençoe sua vida.